Então, pessoal, eu achei que o capítulo 4 fosse ser mais rápido. E na hora que eu fui preparar os slides, eu tinha tanta coisa para colocar nos slides, né? E eu tenho sempre medo que eu vou me esquecer, então entre eu ficar anotando aqui, olhando num papel, eu prefiro colocar nos slides, vocês podem ver junto comigo também, já que a gente não tem essa interação, assim, né? Olho no olho aqui, eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos bastante coisa, vou dar uma corridinha, mas eu quero dar um tempo para vocês falarem aí, criar alguns intervalinhos, tá? E vamos começar orando então, né? Pai, eu quero te agradecer muito, Senhor, por essa oportunidade que tu tem nos dado como igreja, da gente estar estudando o livro de Ruth nesse momento, e juntos, através dessa ferramenta, Pai. E eu quero te pedir agora, Senhor, pelo a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, o discernimento espiritual que só o teu Espírito pode nos dar, Senhor. Que o teu Santo Espírito toque os nossos corações, que a tua palavra germine, que isso gere fruto na nossa vida, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, basicamente, ele se divide em 3 partes, tá? O resgate, que a gente já vem falando, né, há várias aulas, quando finalmente Boaz, então, ele efetua o resgate de Noemi. O casamento, então, quando ele efetua o casamento com Ruth, né, que são 2 coisas, o resgate e o levirato, tá? E o descendente. Então, a gente vai ver o descendente dessa união e que ele é tão importante para a história da redenção. Versículo 1. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz, ele estava fora da cidade, né? Ele estava nos campos dele lá, passou a noite lá, como a gente viu na semana passada. E de manhã cedo ele disse para Ruth: eu vou resolver isso, né? Ela foi para a casa da Noemi, e ele foi então para o portão da cidade e se sentou ali. Por que o portão da cidade? O portão da cidade era um lugar muito importante naquela época, porque era ali que aconteciam as negociações, né? Como se fosse o fórum da cidade, né? E, gente, observem essa frase. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Lembram que Boaz falou para Ruth na semana passada, né? Que ele sabia que existia um outro resgatador que tinha preferência, prioridade antes dele. Então, ele precisava primeiro falar com essa pessoa, se essa pessoa não estivesse disposta a resgatar as terras de Noemi, a casar com Ruth, então ele faria isso, né? Ele vai até lá para encontrar essa pessoa, porque ali é a porta da cidade, e logo essa pessoa surge. Mais uma vez a gente vê ali a coincidência, né? Que não tem nada de coincidência, sim a providência de Deus, fazendo com que tudo se encaixe, todas as coisas ocorram como devem ocorrer. Então ele chamou, ó fulano, e é muito interessante, né? Porque aqui diz assim, ó fulano, eu acho engraçado essa parte. E se a gente for ver esse resgatador, a Bíblia não fala o nome dele. Ele fica fulano, ele é alguém. Depois a gente vai ver melhor as implicações disso, né? Então ele convida essa pessoa, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então essa é a visão aqui do versículo 1, né? Pontos importantes. Boaz, ele tem pressa. Boaz é um homem decidido e resolvido. E tem pressa para agir. Ele não adia aquela pivotal decisão da vida. Ele tem todo o interesse do mundo em desembaraçar-se de todas as pendências para consumar o seu projeto de casar-se com Ruth. Eu achei esse parágrafo do Hernandes fantástico, copiei, colei aqui, né? Porque realmente ele diz muito, né? Então, assim, são virtudes que nós precisamos perseguir, né? Sermos decididos e resolvidos, não ficar deixando para depois, né? A vida, ela passa rápido. A gente precisa tomar as decisões certas, nós precisamos de sabedoria. Ele tinha sabedoria, ele sabia o que tinha que fazer, ele conhecia a palavra de Deus, ele já tinha pensado sobre o assunto, ele já tinha se resolvido sobre isso, e ele não adiou, ele foi lá e resolveu, tá?
Se a precipitação é um mal que devemos evitar, a indecisão é outro erro que não podemos cometer. Então, muita gente acaba justificando a sua indecisão. Ah, não, porque eu quero pensar melhor e tudo mais. Tá certo, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre as coisas, mas a gente não pode ser indeciso, não devemos ser precipitados, tomar uma decisão sem pensar sobre o assunto, sem refletir sobre o assunto, sem conhecer a vontade de Deus. E como é que a gente conhece a vontade de Deus? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os princípios de Deus, né? Então é isso que a gente vê aqui no Boaz, esse homem exemplar. E o que é o portão da cidade? Eu já tinha falado para vocês, eu destaquei aqui alguns itens. O portão da cidade, então, é a entrada oficial da cidade, né? As cidades, em geral, elas eram cercadas, né? E eram protegidas e tinha uma entrada principal, tá? Lugar onde as questões legais eram resolvidas, então tudo acontecia ali, a gente pode ver no Antigo Testamento, tem várias referências ao portão. Como eu já tinha falado antes, ele era considerado tipo um fórum da cidade, né? Esses são os autores que usam esse termo, tá? E é um local também onde as pessoas eram condenadas. Eu coloquei ali o texto de Deuteronômio para vocês depois pesquisarem, tá? Em Deuteronômio tem um exemplo ali de condenação, né? Por adultério, e onde a pessoa era apedrejada, né? E o local descrito para isso acontecer era também no portão da cidade, tá? Desculpa, ali 22:15 não, era onde elas eram condenadas por alguma coisa errada que elas tivessem feito, né? E de baixa para execuções, tá? Então, tudo isso acontecia no portão da cidade. Versículo 2. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram, né? Como é que apareceram esses 10 homens? Então, o normal era assim: ele foi lá para o portão da cidade e ali onde os negócios aconteciam, os anciãos, as pessoas nobres, né, as pessoas que decidiam as coisas na cidade, tinham o costume de passar ali pelo portão diariamente e resolver assuntos. Então, provavelmente chegou um, depois chegou outro, e ele reuniu essas 10 pessoas junto com esse resgatador com quem ele com quem ele quer conversar, tá? Então, destacamos aqui a virtude de prudência no Boaz, né? O Boaz desejava fazer as coisas de forma legal e transparente. Então, ele não é o homem de dar um jeitinho, de fazer as coisas por trás. Não, ele faz as coisas como devem ser, extremamente correto. Ele não vai sozinho, né? Então, ele não é ingênuo de ir sozinho, mas ele convida, imagina, 10 testemunhas, né? É para não ter dúvida mesmo, tá? Anciãos eram encarregados de questões de direito de família, como o levirato, né? Então a gente já viu essa questão do que é o levirato, né? O levirato, levir, do latim, significa, né, cunhado. Então o levirato é aquela lei que diz que a mulher que fica viúva e não tem filho, o irmão do marido deve suscitar uma descendência, tá? Então, na Bíblia, isso é descrito como sendo realmente uma questão, né, de que os anciãos deveriam cuidar, tá? Os anciãos, eles de certa forma atuavam como tabeliões para nós hoje, tá? E o Boaz, então, ele toma toda a precaução para agir com pressa, mas também com segurança. Seguindo adiante, versículos 13 e 4. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Eu estou usando aqui, não falei para vocês, eu estou usando a versão Almeida atualizada, tá? Eu gostei mais do que a NVI para esse capítulo, achei que ela deixava as coisas mais claras, tá? Então, essa versão que eu estou usando. Então, aqui a gente vê Boaz explicando claramente para o resgatador o que está acontecendo. Tá? Então, ele começa falando da questão realmente do resgate das terras, né, de Noemi,
certo? E daí ele explica, né, que ele é o parente mais próximo, esse resgatador, essa pessoa que a gente não tem o nome, e que se ele não quiser, o Boaz então vai tomar essa atitude de resgatar. Então ele não só nega informação e ele nem esconde a verdade. Talvez vocês me perguntem assim: ah, mas ele não falou que era para casar com a Ruth. Ele não falou ainda, mas ele vai falar, tá? Então a integridade moral foi uma marca distintiva de Boaz. Então a gente precisa ressaltar isso. Clareza, objetividade, tá? Sem fazer nada escondido. 5 e 6. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Grandes coisas a gente tem aqui nesses 2 versículos, né? O Boaz, então, o resgatador, então, diz que quer comprar as terras. Ele achou, é um bom negócio para mim, eu vou ter mais terras. Porque o que é importante a gente entender nas leis de Israel? Nas leis de Israel, funcionava da seguinte forma: Deus dividiu a terra, tá? Entre as tribos e dentro das tribos entre as famílias. E a terra, Deus disse, a terra é minha, ela jamais vai poder ser vendida, né? Então, o que poderia acontecer? A pessoa poderia vender a terra por um tempo, mas não para sempre, tá? Então, o que aconteceu provavelmente com Ruth é que quando eles se mudaram, provavelmente eles venderam as terras e agora Ruth volta e ela não tem mais essas terras. Então, para ela ter essas terras de volta, algum parente, né, precisa fazer esse trabalho, tomar essa atitude de resgatar essas terras, tá? Só que quando ele fala que a lei. Então, seria um bom negócio para esse resgatador, né? Eu vou ter mais terra, vou poder plantar mais. E imagina, Noemi já é idosa, ela não tem filhos, né? Ela não tem herança, não tem herdeiros. Então, o resgatador deve ter pensado: é um ótimo negócio, né? Porque essas terras vão ficar para mim, já que ela não tem herdeiros. Então, esse resgatador não sabia que ela tinha uma nora. Então, quando o Boaz explica para o resgatador que ela tem uma nora, que é a Ruth, que ela é moabita, que ela era mulher do Malom, né? E que ele deveria suscitar um herdeiro, então esse resgatador pensa: isso não é um bom negócio para mim, né? Eu vou estar comprando terras, vou ter que me casar com essa mulher, né? Se ele já fosse casado, seria uma poligamia, mas dentro desse contexto aqui ele era aceito, tá? E ele, porque o objetivo era gerar um herdeiro, né? Então ele pensou assim: não, vou gerar um herdeiro e essa criança vai receber essas terras não vão estar dentro da minha família, né? Então só vou estar perdendo. Então para mim não é um bom negócio. É assim que ele pensou, né? Ele não se preocupou com a família de Elimeleque, com a perpetuação do nome, ele não se preocupou em ajudar essa família, né? Ele só se preocupou se era bom ou não para ele. E é sempre importante a gente lembrar que o que vale na lei é o princípio da lei, né? Não adianta eu seguir a lei toda direitinho, eu cumpri todos os pontos, mas eu não estou de acordo com o princípio da lei. O princípio da lei em resgatar é realmente ajudar aquela família, é realmente se importar com aquela família. E nesse caso, gerar sim um descendente, né, para que o nome de Elimeleque não desaparecesse dentro dessa tribo de Judá, tá? Então, algumas observações. Boaz, novamente, ele demonstra sabedoria, né? Ele tem muito tato na forma de apresentar a situação ao concorrente. Ele apresenta o assunto em 2 etapas, né? Ele não chega despejando tudo em cima do cara. Então, ele primeiro apresentou o resgate das terras de Noemi, que era um ótimo negócio, e depois ele disse: mas tem uma grande responsabilidade junto com isso, né? Tem uma grande obrigação. Então, revelou que no pacote havia também a necessidade de esposar Ruth para suscitar um descendente e herdeiro a Malom. Versículos 7 e 8. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas,
Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé, tá? Então, está explicado aqui. Era um costume que eles tinham. Isso significava que ele estava realmente abrindo mão desse direito, né, de comprar as terras, de resgatar as terras para Noemi. Vamos falar um pouco sobre esse outro resgatador, né, que agora ele vai desaparecer aqui na história. O Leon Morris, achei fantástico assim, essas observações que ele fez. Esse outro resgatador não é figura importante, tá? Ele aparece apenas para renunciar ao seu direito e em seguida desaparece. O seu nome não importa. Aquele que estava ansioso pela preservação de sua própria herança, que é o resgatador, esse outro resgatador, agora não é conhecido nem pelo nome. Vejam que interessante isso, né? Boaz, que está disposto a pagar pelo campo, a sustentar a Noemi, a sustentar a Ruth, a gerar um herdeiro, né, para Malom, que vai ter o nome de Malom, e que vai receber essas terras. Boaz, ele está se doando, ele está se entregando, ele está fazendo de tudo para ajudar essas duas viúvas, né? Esse homem, ele é lembrado até hoje, mas o outro resgatador, ele caiu no esquecimento. Ele que estava preocupado com a sua herança, ele que estava preocupado com a posteridade, né? A gente pode pensar naquilo que Jesus falou, né? Que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, né? E quem perdê-la, por minha causa, vai ganhá-la. Então, é a mesma coisa que a gente vê aqui, tá? E isso também é algo fascinante a respeito de Jesus, né? Ser um resgatador é um ato de amor. Então, ser resgatador não é para ser um bom negócio para alguém, e sim é um ato de amor que Deus colocou na lei para um parente ajudar o outro que empobreceu, tá? Então, ser um resgatador é estar interessado nos necessitados. Ser um resgatador é ser capaz de ajudá-los. Então, não adianta só eu estar interessado no necessitado e não ter a capacidade de ajudar, né? Nesse caso, o Boaz, ele tinha essa capacidade e esse outro resgatador também, porque eles tinham as condições financeiras para fazer isso. Ser um resgatador é estar pronto a se sacrificar para fazer isso. Eu vou ter que pagar um preço para ajudar alguém, né? E esse resgatador que desaparece da história, ele não quer se sacrificar, né? Ele só quer o que for vantajoso para ele. Mas Boaz está disposto a se sacrificar. Então, isso é muito importante, esse último ponto. Não se tratava de uma obrigação, mas sim de um ato de amor. O resgate não era uma obrigação, né? Os parentes próximos não tinham obrigação de resgatar, mas era um ato de amor, tá? Eles poderiam fazer isso para ajudar o outro parente. Versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Então aqui a gente vê a conclusão, né? A gente vê que Boaz fala então com os anciãos e ao povo, porque lembram, a porta era o lugar ali onde as coisas aconteciam, a porta da cidade. E claro que o povo foi chegando e foi vendo aquele movimento ali, foi se juntando e foi acompanhando, né? Boaz era um homem influente, ele era um homem importante e certamente juntou várias pessoas ali ao redor, né? Então ele invoca eles como testemunha para deixar tudo muito claro, que ele comprou o que pertencia então a Noemi, né? E aos seus descendentes que morreram, tá? E que ele também, junto com isso, estava tomando por mulher Ruth. Duas coisas separadas, mas que estão juntas nesse caso, tá? A gente não sabe na lei, na lei mesmo, se a gente for olhar lá em Deuteronômio, né? No Pentateuco, a gente não vai encontrar essa relação direta de juntar o levirato com o resgate, são duas coisas separadas, tá? Mas, de alguma forma, os costumes devem ter mudado, porque aqui aparece
dessa forma, uma coisa ligada à outra, né? E lembrem mais uma vez que o levirato era uma obrigação dos irmãos, mas não havia mais irmão, né? Então, mas dentro do entendimento ali da sociedade na época, eles devem ter entendido a lei dessa forma, né? Quando não tem mais irmão, o outro parente deve se preocupar com isso, tá? Mas, de novo, não era uma obrigação. Então, uma pessoa não seria punida por isso, né? Mas ela poderia fazer isso para ajudar alguém necessitado. Bom, eu vou dar uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui que horas são. Ai, que bom, é 9h22. E eu quero ouvir de vocês. Comentários, dúvidas. Ninguém? Só lembrando, quem falar, aciona seu microfone, que eu estou sempre fechando aqui para não interferir no andamento da aula. Abre o microfone, a tela, e aí faz a sua pergunta. Nenhuma observação, nenhuma pergunta? Então tá, então vamos adiante. Deixa eu ver aqui se eu abri aqui a minha... Agora eu me perdi. Ainda 4 vezes fazendo pelo Zoom e eu ainda não me achei aqui. Ih, agora só tá aparecendo tu, Beto, para mim. Mas tudo bem, vamos adiante. Então, algumas observações. Boaz, ele obedece à lei. Boaz, ele vivia dentro da legalidade, tá? Ele respeitava as leis vigentes e a sua riqueza não foi adquirida de forma ilegal. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque a gente vê que durante todo o tempo, todas as coisas que aparecem, todas as descrições que aparecem de Boaz, mostra que ele era um homem extremamente íntegro, fazia tudo como deveria ser, tá? Ele era piedoso e íntegro. Piedoso significa um relacionamento com Deus, né? E íntegro, a gente pode relacionar um relacionamento com os homens, né? Ele tinha um relacionamento certo, tanto com Deus quanto com os homens. A gente vê isso desde o início que Boaz aparece, né? Na forma como ele se relaciona com os seus funcionários, na forma como ele se relaciona com uma estrangeira, uma mulher, uma viúva, pobre, né? Durante todo esse processo ali na eira, a gente pode ver como que ele se relacionou também com a Ruth, como ele se preocupou com a integridade de Ruth, né? Com a reputação dela, tá? E agora nesse momento final aí, onde ele encaminha todo o processo do casamento. Versículos 11 e 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Quanta coisa, né, gente, nesses 2 versículos, né? Então, em primeiro lugar, esse povo todo, junto com os anciãos, né? Eles confirmaram que eram testemunhas, né? Assinaram embaixo do que Boaz estava fazendo. E olha que lindo! O que eles disseram a Boaz? Eles fizeram uma oração. Isso aqui é uma oração. Que o Senhor faça a essa mulher, né? Então, eles estão invocando a Deus, eles estão orando a Deus por essa união, né? Então, eles estão orando em primeiro lugar pela Ruth, que está entrando na família de Boaz, e eles estão se referindo a ela como Raquel e Lia. Olha que importância que isso tem. Raquel, quem era Raquel e Lia? As mulheres de Jacó. Foram elas que deram origem aos 12 filhos de Jacó, que compõem as 12 tribos de Israel. Ou seja, a fundação de Israel acontece com a família de Jacó. Né? Então, da mesma forma, eles invocam que esse recasamento seja algo muito importante, que essa mulher, Ruth, seja realmente muito importante, edificando a casa de Israel. E a gente sabe que ela é, porque é a partir dela que vem o rei Davi. E mais importante ainda, porque é a partir dela que vem o Messias, Jesus, o Salvador, o resgatador, né? da humanidade e do mundo, e de todo o universo. E que você, Boaz, então eles oram primeiro por Ruth e depois eles oram por Boaz, né?
Então, eles estão desejando para que Boaz seja um homem poderoso em Efrata. O que é Efrata, pessoal? Efrata é o mesmo termo para Belém, tá? Na Bíblia a gente vê isso. Provavelmente Efrata vem de Efraim, mas na Bíblia sempre é relacionado Efrata com a cidade de Belém, tá? Então, seja um homem poderoso em Belém, pode-se dizer assim. E que o seu nome se torne famoso. Então, eles estão desejando duas coisas para Boaz, né? Poder e fama. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, aqui novamente a gente vê essa questão de que ela realmente era bem mais nova do que Boaz, tá? A sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Então, eles estão desejando que o Senhor abençoe Ruth e que ela tenha filhos. Colocam no plural isso, né? E é interessante porque, assim, a cidade toda sabia que ela teve casada com o filho de Noemi, Malom, né? Por um período provável de 10 anos e que não teve filhos. Então, provavelmente ela era estéril. Mas Raquel também era estéril. E Deus abençoou ela, né? Rebeca também era. Sara também era. E Deus abençoou elas. Então, eles desejam a mesma coisa para Ruth, tá? E daí eles citam Pérez, né? Muita gente não sabe quem é Pérez, mas Pérez é o principal descendente de Judá, porque ele é dele que vem a linhagem de Davi, é dele que vem a linhagem do Messias. Pérez, na verdade, era o antepassado de Boaz, tá? Então vamos ver detalhadamente isso. Vamos falar sobre o casamento, esse casamento que acabou de acontecer, porque foi esse ato legal aí, né? Esse casamento de Boaz e Ruth, ele foi um casamento providenciado por Deus. Ruth, antes, a gente já falou sobre isso na semana passada, antes de buscar um marido, a Ruth buscou a Deus. Antes de buscar um lar, a Ruth buscou abrigo debaixo das asas de Deus, né? A salvação dela não era um marido, a salvação dela não era um lar, a salvação dela era Deus. E isso era a base para ela ter um excelente casamento. O encontro de Ruth, não só um excelente casamento, como encontrar um excelente marido, né? O encontro de Ruth com Boaz foi casual na perspectiva humana, mas a gente sabe que ele foi agendado pela providência divina, né? Então, ali fala no início de Ruth, por acaso, né? No capítulo 2. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma descrição do ponto de vista humano, mas é óbvio que não foi por acaso, é óbvio que é a providência divina. Aqui é importante a gente ressaltar que não existe acaso, não existe sorte, tá? Tudo é um dom de Deus, todas as coisas boas que acontecem conosco é um dom de Deus. Outra característica desse casamento. Esse casamento é precedido por um belo relacionamento. Grandes lições a gente tira desse livro. Certamente não dá tempo da gente ver tudo o que daria para dar do livro de Ruth, é incrível isso, tá? Mas Boaz tratou Ruth com cavalheirismo, honra, gentileza e amor desde o primeiro encontro com ela, né? Então aqui uma dica, né, para as jovens que estão procurando um lar, né? Que já encontraram o Senhor e que estão procurando um lar, que esse pretendente ele precisa te tratar bem desde o início. Se ele já pisou na bola, é sinal vermelho, tá? Então, embora tenha se afeiçoado Boaz pela Ruth desde o começo, ele jamais se aproveitou dela. O caminho para um casamento feliz precisa ser pavimentado por atitudes nobres, pois onde se vê sinais de desrespeito, há prenúncios de relacionamentos desastrosos, né? Então, quantas vezes as pessoas se iludem, né? E as pessoas que estão próximas dessas pessoas que querem casar, né? Elas não enxergam ali, estão tendo vários problemas e não enxergam, e as pessoas que se importam com elas avisam, olha, tem problema aí, né? Fica ligado. E a pessoa não se liga, vai adiante e toma atitude de se casar com outra pessoa e depois sofre grande dano pro resto da sua vida. Outro ponto importante que a gente precisa destacar aqui nessa questão do casamento de Ruth com Boaz é que não houve intimidade física antes do casamento, tá? Falamos disso na semana passada. Deixa eu tirar isso aqui.
a prática do sexo antes e fora do casamento traz sofrimento e juízo. Então, isso é um ponto que é básico, mas precisa ser mencionado, né? Talvez a gente tenha pessoas que são novas na igreja, estão participando desse curso, que não saibam disso. Isso precisa ser destacado e aqui é o lugar certo, né? Sexo foi feito para o casamento, é algo ótimo dentro do casamento. Fora do casamento, a Bíblia deixa claro, ele vai te trazer sofrimento e pior ainda, ele vai te trazer o juízo de Deus. Ali estão as referências em Provérbios e 1 Tessalonicenses, tá? Isso aqui, então, eu tirei do livro do Hernandes. Outro ponto desse casamento, é um casamento grandemente desejado por ambos. Os dois querem se casar, né? Então, o casamento não é um contrato temporário, mas uma aliança para a vida toda. Hoje em dia a gente sabe que muita gente se casa pensando assim, quando não der certo eu me separo. Não é assim. Esse não é o casamento bíblico, tá? O verdadeiro amor, ele procura legitimar-se sem relutância, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, não, mas a gente se ama, a gente não precisa de um papel. Precisa sim. O verdadeiro amor, ele faz a coisa certa, tá? O verdadeiro amor descarta os riscos e paga qualquer preço. Por que muitas pessoas às vezes não querem se comprometer? Porque elas não querem correr o risco, mas o verdadeiro amor, ele entende que o outro é um pecador sim e que podem ter surpresas, podem ter coisas, a vida dá muitas voltas, mas estou disposto a pagar qualquer preço por esse amor, né? O verdadeiro amor não teme assumir compromissos. Foi o que Boaz fez, né? Muitos começam um casamento sem reflexão, mas poucos investem nele com sincera devoção, né? Então, como tudo na vida, né, que vale a pena, nós precisamos nos dedicar, nos devotar. Da mesma forma, o casamento. Outra lição sobre casamento. Esse casamento de Boaz e Ruth, ele foi um casamento apoiado pela família. A Ruth, ela não se casa com Boaz contra a vontade de Noemi, né? Digamos assim, ela tá embaixo de Noemi. Ela se colocou embaixo de Noemi, porque Noemi era a sogra, está funcionando como uma mãe para ela, né? Aqui ele coloca, sua sogra é sua conselheira e ela é sua discípula. A gente pode enxergar Ruth como a conselheira, a discipuladora, e Noemi como a conselheira, a discipuladora, e a Ruth como discípula, tá? O casamento de Ruth com Boaz é alvo de oração e de regozijo na família. O casamento não deveria ser uma decisão apenas dos dois que se casam, mas uma decisão maior em que toda a família seja envolvida, né? Esse é um ensino que a Bíblia nos traz e que a gente precisa atentar para isso, porque hoje em dia o que a gente vê nos filmes, né, o que a gente ouve o mundo falando, não, isso é uma decisão só tua. Não, não é. Ela é de toda a família, ela envolve toda a família, ela afeta toda a família, né? Todos precisam estar engajados, sim, nessa decisão. Casar-se contra a vontade dos pais é uma decisão para o desastre, sim. Precisamos da aprovação dos pais, sim, né? Então, a gente vê nesse casamento tudo isso acontecendo, né? O casamento é algo grandioso e que exige grande energia e a família, sem dúvida, ela precisa estar de acordo porque ela vai ajudar muito nisso. Outro aspecto desse casamento é um casamento público. O casamento de Boaz e Ruth foi um ato público e legal. Ele foi feito perante os anciãos e juízes da cidade. Eles se casaram de acordo com as leis vigentes. O casamento deve ser uma aliança pública. O casamento coloca o marido e mulher em um posto de responsabilidade para com o mundo e a humanidade. É um status, um cargo que os liga um ao outro à vista de Deus e dos homens. Sendo bem sincera, eu nunca tinha enxergado dessa forma, mas eu concordo com esse David Atkinson, né? Acho que é muito importante, por isso que eu coloquei aqui. Ele coloca a mulher e o marido num posto de responsabilidade para com o mundo e a humanidade, porque eles não são vistos mais como, de certa forma, indivíduos, eles são vistos, um é casado com o outro, um está relacionado com o outro, né? O que um faz afeta diretamente o outro. E eles são agora uma família, né? Eles têm muito mais poder juntos, tá?
Outro aspecto importante desse casamento é a celebração do casamento, né? A importância da celebração não deve ser desprezada. São festivais que celebram o começo de uma nova aventura. No texto bíblico diz que todo o povo estava presente, não apenas para testemunhar, mas para fazer orações, né? A gente já tinha mencionado isso, mas é tão legal destacar esses detalhes, né, dos versículos. Outro aspecto desse casamento, ele é um casamento com propósito, ele tem um propósito. A intenção principal de um casamento no regime do levirato era suscitar um descendente ao marido morto. Então, Boaz sabia exatamente o que ele precisava fazer, né? O casamento de Boaz é movido por amor a Ruth e guiado por um profundo gesto de altruísmo à família de Elimeleque. Ressalto, ele estava gerando um filho que a princípio não teria o nome dele, né? Teria o nome de Malom de Elimeleque, né? Mas o ato dele foi tão altruístico que a gente tem toda essa história, todos esses detalhes sobre ele aqui. Ele poderia ter passado em branco, né? Mas Deus resolveu registrar a história desse homem aqui, da sua integridade. Outro aspecto, o casamento, esse casamento dos dois é abençoado pelas testemunhas. A gente já viu isso. Eles pediram que a Ruth fosse uma mulher fértil, que ela gerasse uma raça que fosse famosa, e foi Davi que veio dali. Pediram que Boaz fosse um homem próspero, poder e fama. Pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez, né? E daí esse autor aqui, o Leon Morris, ele destaca: Pérez parece ser o mais importante dos filhos de Judá. Se a gente for analisar ali a história, as genealogias na Bíblia, a gente vai perceber que Pérez ele realmente se destaca entre os filhos de Judá, tá? E a tribo de Judá parecia depender dos descendentes de Pérez mais do que dos outros. Pérez foi o ancestral de Boaz, já vimos isso, e provavelmente Pérez foi o ancestral dos belemitas, tá? Da própria cidade de Belém ali que eles estavam. Seguindo, 4:13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Pessoal, até aqui alguma pergunta, alguma observação? Não? Então, vamos adiante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Tá, consegui. Então, ela ficou grávida, nesse ponto que a gente tá. Então, gente, filhos são herança de Deus, né? A gente sabe disso, em Provérbios tem esse versículo. Os filhos, eles são dádivas de Deus. Os filhos não são acidentes, mas presentes do céu. Muitas pessoas pensam que os filhos são acidentes, mas eles não são, nenhuma criança um acidente, tá? Deus é a fonte de vida, é Deus que dá a vida. A concepção de um filho é um dom de Deus, é uma graça de Deus, tá? E eu resolvi colocar isso aqui sobre o aborto, né? Porque não tem como a gente falar disso e não pensar no aborto, algo terrível que assola o nosso mundo. O Warren Wiersbe diz que nos Estados Unidos, isso aqui já deve fazer algum tempo, hoje deve ser um número maior ainda. A cada ano, 1,5 milhão de bebês são legalmente mortos, ainda no ventre. E seus pedaços são removidos como se fossem tumores cancerosos. Vejam a tremenda maldade que a humanidade faz diariamente. E isso é só nos Estados Unidos. Se a gente for pensar no mundo todo, né? Agora a gente está com essa questão da Covid-19, contando o número de mortes. Imagina se contasse o número de bebês abortados no mundo, né? Diariamente. Mas ninguém pensa nisso, né? Quer dizer, ninguém não, mas poucas pessoas pensam nisso. E ainda defendem esse absurdo que é o aborto. O descendente é um presente para a família. Noemi, ela não voltou pobre e vazia para Moab. Lembra que ela disse: ai, não me chamem de Noemi, agora eu sou Mara, né? Porque eu estou voltando pobre e vazia. E isso, na verdade, era uma visão errada que ela tinha. Porque Deus deu Ruth a Noemi. Ela não voltou pobre e vazia, ela voltou com Ruth.
tá? Noemi não percebeu, mas era Deus que estava conduzindo-a a um destino feliz. Depois ela começa a perceber, quando Ruth vai lá nos campos de Boaz, né, e colhe, e chega para ela e diz tudo que ela trouxe, né, respigou, como a gente diz, né, naquele dia, daí ela se dá conta que Deus está conduzindo o futuro delas. Ali ela começa a se dar conta. Noemi deu a impressão de que não havia nenhuma esperança de Ruth casar-se em Belém para suscitar um descendente à linhagem da sua família. Lembram do primeiro capítulo? Ela dizendo para as noras, né? Não, eu já sou velha, eu não vou me casar, eu não vou ter mais filhos, mesmo que eu tivesse, vocês iam esperar. Ou seja, vocês não têm esperança nenhuma comigo, né? Mas ela não conseguia imaginar o que Deus poderia fazer. Ela nunca imaginou o que Deus poderia fazer, tá? Então, Deus preservou Boaz, um homem rico, piedoso e parente, para casar-se com Ruth. Continuamente, Deus está trabalhando a favor de Noemi, em todo o livro. Quando ela perdeu marido e filhos, Deus deu a ela Ruth. Quando ela pensou num resgatador, Deus deu a ela Boaz. E quando Ruth casou-se, Deus deu a ela um filho. Ruth poderia ter casado e não ter tido um filho. Ela ficou 10 anos casada com Malom e não teve filho. Mas Deus deu um filho para ela. Então, Deus está cuidando de tudo. Noemi não está vendo. Quer dizer, agora ela começa a ver, claro. 14:15. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Que palavras magníficas e quanta coisa aqui nesses versículos, né? Então, agora a gente vê as mulheres aparecendo na história, né? E louvando a Deus, orando a Deus por ter sido tão bom com Noemi e dar um neto a ela. Vamos ver cada um desses aspectos aqui. Então, o descendente, né? Ele é visto como uma fonte de alegria. O neto de Noemi é o alvo das orações das mulheres de Belém. Ele seria o resgatador de Noemi. Observem que a gente está falando de resgatador desde o início, né? E desde o capítulo 2. E aqui aparece o descendente sendo visto como resgatador, né? Por quê? Porque a família de Noemi se perpetuaria na terra por intermédio dele, né? Ele que ia levar o nome da família de Noemi, de Malom e de Elimeleque, tá? Então, nesse sentido, não foi Boaz o resgatador de Noemi, mas o seu neto, tá? É claro que os dois foram, né? Cada um num sentido diferente, mas dentro desse sentido aqui do texto, o resgatador acaba sendo o próprio neto, porque é ele que vai, quando ela ficar ainda mais velha, é ele que vai cuidar dela, né? Provavelmente Boaz vai morrer e ela vai ser cuidada ainda por esse neto, tá? Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Né? Então a gente vê que o Obed, então ele foi avô de Davi. E aqui então a gente entende que Ruth é a bisavó de Davi, tá? O foco aqui, o John Piper diz, é Noemi. Noemi voltou amargurada e ela terminou feliz. Noemi voltou para Belém pobre e terminou próspera. Noemi voltou vendo Deus como inimigo e terminou vendo Deus como ajudador. Noemi voltou vendo Deus como flagelador e terminou vendo Deus como seu consolador. Essa família é onde reina o amor e a harmonia. Né? Então, transborda em todo o livro o belíssimo relacionamento entre Ruth e Noemi. As mulheres da cidade dão um testemunho público acerca do amor de Ruth pela sogra. Elas dizem que Ruth é melhor do que ter 7 filhos. E essa expressão 7 filhos era uma expressão proverbial para a família perfeita, porque a gente sabe que os filhos homens eram mais desejados do que as filhas mulheres, né? Era uma questão prática de herança, né? Quem ia prosseguir o nome da família, quem ia receber as terras seriam os filhos homens. Então,
se esperava ter pelo menos um filho homem. Imagina ter 7 filhos homens, tu estava, digamos assim, super seguro, né? A Noemi, ela teve 2 filhos homens e perdeu os 2, né? Então, e agora ela tem uma nora que todo mundo reconhece que ela é melhor do que ter 7 filhos. Esse relacionamento entre as duas era realmente um relacionamento de muito amor, de muita confiança. E a gente vê ali Ruth entregando também o próprio filho nas mãos de Noemi, deixando ela cuidar da criança, né? Então aqui, ó, Noemi cuida do neto. Noemi não apenas tem a alegria de receber um neto, mas o privilégio de cuidar dele. Eu não sei se a Rô tá aí, eu não consigo ver todo mundo, mas eu lembrei da Rô, da Rosane Fuchs, né? Quando eu li. Tá aí. Eu lembrei de ti aqui, Rô, né? O quanto assim, eu pude acompanhar o envolvimento de tudo com o neto, né? E a decisão dela de se envolver, de cuidar do neto, mesmo estando super longe, né? Ela se organizou, ela vai 3 vezes por semana, cuida, ajuda o filho, ajuda a nora, né? Então, pensei muito em ti aqui. Noemi não apenas tem a alegria de receber um neto, mas o privilégio de cuidar dele, como tu. Né? Ruth não tentou afastar o filho da avó. A Ruth poderia dizer, não, para aí, meu filho, né? Mas não, ela não fez isso. Ao contrário, ela deu-lhe liberdade para instruí-lo. A Ruth, ela confiava em Noemi. Né? Então, claro que ela queria essa influência sobre o filho dela. Noemi esperava amargar uma velhice solitária, mas voltou a ter uma família. Noemi era amada e passou a ter um lugar de honra. Eu até me emociono, né? Porque é linda essa história, né? A gente viu o jeito que ela chegou, totalmente desiludida, e de repente não, né? Mas através da providência de Deus, tudo mudou na vida dela. É uma linda história da providência de Deus, do amor de Deus por nós e dos projetos de Deus que são muito maiores do que a gente pode imaginar. 18 a 22. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Lembram que Pérez, então, é filho de Judá, tá? Judá é filho de Jacó, tá? Que são os 12 filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos de Israel. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Muita gente, quando chega nas genealogias da Bíblia, passa assim, né? Ou de repente pula até, né? Mas a genealogia, ela é super importante. E cada nome que está na Bíblia, ele é importante. Deus deu atenção para cada um daqueles nomes. Eles contam uma história, né? Eu só quero chamar a atenção que ali, ó, na terceira linha, né? Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz. Esse Salmão, a gente sabe lá pelo Novo Testamento, nas genealogias que estão em Mateus e Lucas, que esse Salmão, ele era marido, sabe de quem? De Raabe. Raabe é aquela prostituta de Jericó, né? Que quando Josué foi conquistar Jericó, mandou os espias foram lá, ficaram na casa dela, né? E ela creu em Deus, ela teve temor de Deus e ela pediu para eles salvarem ela, porque ela cria que Deus era poderoso para destruir Jericó e entregar nas mãos do povo de Israel, né? Então ela creu em Deus e Deus salvou ela e toda a família dela. E essa mulher, ela se casou com esse Salmão. Então Boaz, ele é filho de uma gentia, de alguém que não era do povo de Israel, né? Com Salmão, que era descendente de Judá, tá? Então, isso é interessante a gente perceber aqui. Observações, então, sobre isso. O descendente trará ao mundo uma semente abençoada. Ao segurar um bebê, segura-se o futuro nos braços. Bebês são muito importantes. Bebês não devem ser largados na mão de qualquer pessoa, né? Eles precisam ser cuidados, crianças precisam ser cuidadas, porque o futuro está nelas. Então a gente precisa investir o nosso melhor nas crianças, né? A genealogia, ela liga Pérez a Davi.
Então, essa genealogia, ela mostra a ligação, né, toda a origem de Davi. Visto que somos limitados a uma única vida, cada um de nós vê apenas um pouquinho daquilo que acontece. Mas uma genealogia é uma maneira extraordinária de trazer diante de nossos olhos a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. Quando a gente olha as coisas em perspectiva, a gente entende muito melhor as coisas. Quando a gente olha só para a nossa vida, só para o nosso mundinho, só para o nosso dia, só para a nossa semana, só para o nosso mês, né? A gente não vai entender nada. A gente precisa entender as coisas no contexto, tá? Outro ponto muito importante: o processo histórico não é casual. Isso vale para nós hoje. Tudo que está acontecendo não é um acaso. Há um propósito em tudo. É isso que a Bíblia ensina. Esse propósito é o propósito de Deus. Deus tem um projeto para a história da humanidade. E a história não vai sair da linha onde Deus quer chegar, tá certo? Ele coordena tudo isso. Então, isso aí eu peguei do Leon Morris. E essa frase do Hernandes: depois de anos de tristeza, uma porta se abre para Ruth e Noemi. E um novo futuro se descortina diante dos seus olhos. Deus não apenas preparou um marido para Ruth, mas um remidor para ambas. Ele é mais do que um marido, né? Ele redime também a família de Noemi. Deus não apenas deu um lar a Ruth, mas um lar feliz, né? Um relacionamento feliz. Deus não apenas fez dela uma mulher rica, mas a bisavó do grande rei Davi. E o mais importante, a ancestral do Messias. Warren Wiersbe diz: Ruth não olhou para trás, para seu passado trágico. Ela não olhou para si mesma, pensando sobre sua triste situação. Ruth lançou-se aos pés do Senhor e sujeitou-se a ele. Afastou o olhar de sua pobreza e o voltou para as riquezas dele. Esqueceu seus medos e descansou nas promessas de Deus. A pobre viúva, Deus não deu apenas um marido íntegro, bondoso e leal, mas um marido rico e cheio da graça de Deus. A providência divina lhe proporcionou não apenas uma casa farta de bens, mas também cheia de felicidade. Então, para concluir, o livro de Ruth mostra que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória, mas uma estrada cheia de curvas e surpresas. Essa lição é muito importante. A gente não pode esperar, não, eu me converti quando era pequeno, ou quando era adolescente, ou jovem, agora eu fiz tudo certinho, tudo vai correr direitinho na minha vida, tudo vai ser lindo, maravilhoso, só vai num crescente. Não. A Bíblia, ela mostra que a vida não é assim, tá? É uma estrada cheia de curvas e surpresas. A gente não sabe o que nos aguarda, mas uma coisa a gente sabe, tá? É uma pista reta rumo à glória de Deus. Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. Se tivermos paciência para esperar o tempo oportuno de Deus, veremos que Ele trabalha para nós e não contra nós, né? Quantas vezes eu olho para minha vida e penso, quanto eu sofri naquela época, né? E pensar, por que Deus fez assim, não fez assado? Mas hoje eu vejo que maravilha que Deus fez assim, que maravilha que Ele conduziu assim. Então, se a gente tem tempo, se a gente tem paciência, se a gente olha, reflete para nossa vida, a gente vai ver no final que Deus fez tudo certo, tá? Toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus a transforma em ganho, tá? Seja aqui, seja na eternidade, né? Lembra que Jesus falou: tudo que vocês fizerem vai ser recompensado, tá? E quem deixou pai, mãe, bens, mulher, por minha causa, vai receber muito mais. E, gente, a grande lição do livro de Ruth: o melhor ainda está por vir, né? O propósito de Deus para a vida do seu povo é conectado com alguma coisa maior do que nós mesmos. A nossa vida, ela está dentro de algo muito maior, né? Deus deseja que saibamos que quando andamos com Ele, nossa vida sempre significa mais do que pensamos que ela significa. O fim da nossa jornada não será um túmulo frio coberto de pó, mas uma eternidade cheia de glória, onde reinaremos para sempre com Cristo. Tá?
O livro também ensina que todas as pessoas têm um grande valor para Deus. Não importa a nacionalidade, família, cultura, se é rico, se é pobre, né? O livro mostra ali uma moabita desprezada pelos judeus, viúva, pobre, sendo grandemente valorizada para Deus e incluída no plano da salvação de Deus, né? A sua vida ela pode não ter sido planejada pelos seus pais, mas ela foi planejada por Deus. Você não veio ao mundo por mera casualidade, né? Não existe isso. Há um plano perfeito e um propósito eterno que rege a sua vida. Outra grande lição é que o casamento é uma grande fonte de bênção, quando feito dentro da vontade de Deus, como a gente viu. Boaz era rico, mas sua vida carecia de um propósito maior. O casamento nos dá um elevado propósito para viver. Nada é mais frustrante do que um casamento feito às pressas, sem reflexão, sem apoio da família, sem alegria das testemunhas, sem a convicção do amor. O casamento pode ser um lindo jardim ou um deserto árido. O casamento pode ser um voo de liberdade ou uma prisão, né? Tudo depende se ouvimos os conselhos de Deus, se buscamos a Deus e se seguimos os seus preceitos. Outra grande lição: os filhos são presentes de Deus. Os filhos valem mais do que as riquezas, né? Logo que Obed nasceu, o texto silencia a respeito dos bens de Boaz. Vocês deram conta disso? Que desde o início fala que Boaz era rico, Boaz era influente e tudo mais. Mas no final, isso não importa. Porque o filho é muito mais importante do que tudo que ele tinha. O que ele tem passou, não existe mais, né? Mas o descendente dele é Jesus, o Salvador. Então, nada se compara à riqueza que os filhos representam. A chegada de Obed, ela foi celebrada com mais alegria do que as abundantes colheitas de trigo. Se deram conta disso? Houve muito mais regozijo pela vida dessa criança do que pelas colheitas de trigo. As pessoas valem mais do que as coisas. O nosso maior investimento deve ser nos relacionamentos. E a vida deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. Isso é fundamental para nós sermos felizes. Se a gente enxergar a eternidade, tudo muda na nossa vida. Hoje você pode não entender os planos de Deus na sua vida. Hoje as providências de Deus podem parecer carrancudas e assustadoras para você. Mas Deus está no trono, controlando todas as coisas para o seu bem e o seu propósito. Deixa eu ver. 9h59. Concluir aqui. Eu só quero falar mais uma coisa para vocês. Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu quero só ressaltar uma coisa, que é o seguinte: a gente falou muito nesse curso sobre... Ai, não consigo aumentar a tela aqui. A gente falou muito no curso sobre a figura de Boaz, né? Como sendo a de Cristo, tá? A gente falou muito sobre as características de Boaz, de Ruth, de Noemi, as lições que a gente pode aprender com eles. Mas eu quero ressaltar que Boaz e Ruth, eles são excelentes exemplos de como um homem e como uma mulher devem ser, né? O Boaz é o homem ideal. Então, homens, olhem para a vida de Boaz, se inspirem nele, sigam ele. E Ruth é o exemplo vívido, né, da mulher virtuosa. Então, que nós, mulheres, possamos olhar para Ruth e nos espelhar nela e buscar essa atitude dela. E outra coisa que eu quero chamar a atenção também é com relação a Noemi. Muitas vezes, muitos autores, muitos pastores, às vezes, enfocam muito de como ela era amargurada, que a atitude era errada e tudo mais. Mas a gente precisa entender, eu estou aqui para defender a Noemi. A gente precisa entender tudo que essa mulher passou, a gente precisa se colocar no lugar dela e ver como Deus foi bondoso com ela. Não foi porque ela mudou de atitude que Deus mudou a história dela, né? Mas Deus, ele já vinha planejando tudo na vida dela. Claro que ela sempre creu em Deus, ela sempre confiou em Deus, né? Ela não estava entendendo as coisas. Então, eu só queria deixar esse recado, assim, final, né? Que são algumas coisas que eu acho que não estão tão claras no que eu tenho falado, mas minhas opiniões pessoais, assim, eu queria destacar esses pontos para vocês aí. Tá? E quero ouvir de vocês. O que vocês acharam do curso? Gostaram? Luciana? Oi? Tá. Eu queria só fazer um comentário, sei que a hora já avançou um pouco,
mas queria só deixar um comentário aqui do quão interessante é, né, o livro de Ruth. Até tu comentou ali sobre a importância das genealogias, né? E lá no Evangelho de Mateus mesmo, no primeiro capítulo, a partir do versículo 5 ali, fica bem evidente, né, a genealogia envolvendo a partir de Raab e Salmão em diante, até chegar no Salvador. Pensando assim, e eu fico pensando como de uma coisa improvável, como a união de uma prostituta como Raabe, né, de uma união improvável como uma moabita como Ruth, né, parece que foi um acidente de percurso. Nunca foi um acidente de percurso, né? Deus tinha um plano perfeito exatamente para escrever a história da redenção, né? E a história da redenção era exatamente a unificação de um povo único para Deus, para glorificar a Deus, né? E a gente vê isso no decorrer da história, isso se repetindo, esse mesmo desprezo. Lá nos evangelhos a gente vê esse desprezo da lei se repetindo perante os gentios, aqueles que aos olhos da lei não eram vistos como escolhidos para a lei, né? E pela lei. Então é interessante como Deus, falando a história da humanidade, como ele escreveu a história da humanidade. O que mais me encanta no livro de Ruth, além da questão da genealogia, revelando o improvável, o que mais me encanta no livro de Ruth é o cuidado que Deus teve, né? Tanto com Ruth, no percurso de Ruth, no percurso de Noemi, e a gente vê na figura dessas duas mulheres exatamente a figura da igreja e o relacionamento de Boaz com Ruth, significando o relacionamento de Cristo com a igreja. E aí, quando eu olho para isso, eu gosto muito de pensar no que Paulo fala, quando ele escreve aos Efésios, a partir do capítulo 4, onde ele começa a mostrar como a igreja pode viver para a glória de Deus, como ela glorifica a Deus no seu viver, nas suas relações. Ali no capítulo 5 ele vai colocar a figura do homem e da mulher, né, do casamento. E aí lá no versículo 32 ele diz, bom, de tudo isso que eu falei é um grande mistério, mas eu falei tudo isso só para dizer uma coisa, eu estou falando de Cristo e da igreja, né? Então ele pega ele unifica essa figura para mostrar realmente o caminhar de Cristo com a igreja, como é o caminhar de Cristo com a igreja. E o mais interessante é, olhando para essa relação improvável de uma moabita com Boaz, o fruto disso é realmente a redenção, né? É a vinda de Cristo. Isso também me mostra muito, de uma forma bem prática, me mostra muito o que frutifica a vida da igreja na sua relação fiel com Cristo, né? O que isso frutifica para o mundo, o que isso reflete no mundo, né? Então, assim, até inclusive, criando já uma deixa, o próximo assunto do próximo domingo é sobre família, né? Família para a glória de Deus, sendo maio o mês da família. Então, o próximo assunto é família para o louvor da glória de Deus. E é muito interessante pensar, isso vai ser ministrado pelo Rudy Matra a partir do próximo domingo, e é muito interessante pensar como o livro de Ruth também traz esse exemplo, né, de como viver para a glória de Deus, pegando esse gancho também do que Paulo está escrevendo aos Efésios ali no capítulo 5 e no capítulo 6, principalmente, né, de como viver para a glória de Deus. E aí, juntando essas figuras, né, Ruth e Boaz, homem e mulher, igreja, Cristo, né, família sendo igreja, igreja vivendo como família, né, e isso é o que realmente reflete a glória de Cristo no mundo, a glória de Deus no mundo, né, por meio da obra de Cristo. Então, o livro de Ruth realmente, de uma forma poética, mas encantadoramente traz a história da redenção de uma forma miraculosa e apaixonante, assim. Então, só mais um comentário apaixonado em Ruth. Joia, Rogério. Muito obrigada. Gente, pessoal, Eu sei que a gente tá... desculpa esse negócio do... Eu achei que eu tivesse mutado aqui, mas eu tenho um cantor aqui em casa, ele estava bem animado. Eu queria dar só uma dica assim, ó, não vão embora ainda, tá? A gente tem mais um recadinho ainda sobre o próximo curso. E também para dizer que às vezes a gente vê exemplos de Jesus
sobre como proceder, como lidar, na gentileza, né? A gente diz assim, mas é que Jesus é Deus. E quando a gente pega um exemplo de Boaz e na sua conduta, né? Na sua conduta exemplar, a gente tem um cara ali de carne e osso, que nem todo mundo, e lidando com os seus dilemas e suas dificuldades da forma exemplar. Então é um modelo, né? Num livrinho tão pequeno, com tanta coisa para a gente aprender. Elizabeth, desculpa aí, pode. Ótimo, Beto. Excelente. É só o que, além de tudo, eu acho apaixonante também o livro de Ruth, mas assim, além de tudo que já foi dito, acho que sempre me vem à mente aquele versículo, né? Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam, né? Mas a todos quantos receberam, deles poder de serem feitos filhos de Deus. Porque assim a gente vê tanto Raabe quanto Ruth, né? Elas são acopladas à família de Deus, né? Elas não são do povo escolhido, mas elas creram, elas se entregaram completamente e não só fazem parte da família de Deus, como elas têm um lugar de destaque, né? Pela genealogia, né? A gente vê. Então, assim, eu acho que já depois olhando lá para o Novo Testamento, quando o pessoal de novo diz, não, né? O Rogério falou ali da questão do pessoal, não é o povo escolhido, não, mas o povo escolhido não deu muita bola para Deus, né? Então, quem tá aí, o que mais importa é ter essa fé em Deus e entregar a sua vida para Deus, né? Então, acho que o plano de salvação ali é direto e é total, assim, né, no livro de Ruth. Excelente, Beth. E lembrando, né, pessoal, do início do capítulo 1, tem Orfa e tem Ruth, né? As duas tiveram a mesma oportunidade de conhecer a Deus. Uma até quis, mas quando a Noemi disse para ela, não, volta, ela acabou desistindo. E outra continuou. Outra resolveu pagar o preço, né, de seguir a Deus, né? A mesma forma com Jesus, a gente está estudando também, eu sei que tem um grupo de pessoas aqui que também está fazendo o curso do Daniel Lima, nas segundas de noite, né? E é interessante ver no curso de João, lá que a gente está estudando, como Jesus várias vezes assim, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Né? Se não, desistam, né? E tem aqueles que têm certeza, são aqueles que querem, são aqueles que perseveram. Tem uns que dão para trás, né? Então, é importante lembrar disso também, né? Essa história, ela tem tudo. Mais alguém? Lu, uma coisa que me chama a atenção ali sobre Noemi, tudo bem, ela estava amarga e tudo mais, mas ela tomou uma atitude quando ela teve uma notícia que a coisa tinha melhorado na casa do pão, entende? Alguma coisa Deus já estava mexendo no coração dela e ela não ficou parada. Ela chegou lá, não, tô triste, tô amarga, não tô gostando, me chama mais assim, mas ela tomou uma atitude, né? E particularmente para mim, tu sabe o quanto eu sou apaixonada pelo livro de Ruth. Eu já perdi a conta das vezes que eu li esse livro, acho que foram mais de 30. Eu tenho uma caminhada com Cristo, eu acho que a grande maioria conhece a minha vida, eu tenho uma caminhada com Cristo de 21 anos apenas. E lógico que quando, nesses 21 anos, no início, eu estava sozinha, né? E achei um lindo romance, quando eu comecei a ler o livro de Ruth, né? E Deus foi transformando as coisas, né? Na minha vida e tudo mais. Eu fui vendo muito mais coisa do conteúdo, do quão profundo era o livro, né? E realmente também Noemi se tornou uma pessoa muito importante para mim e um exemplo de pessoa a ser seguida. Tanto que hoje, em vez de orar para ser, sei lá, uma Ruth na vida de alguém, eu escolhi orar para ser uma Noemi para a Natália. Eu quero muito que ela encontre esse aconchego, esse lugar de conselho, de acolhimento e que Deus me dê sabedoria, que me dê o amor suficiente para que possa conduzir ela a permanecer nos caminhos do Senhor e a criar o filho dela, ou os outros filhos que Deus possa abençoá-la, né?
Então, isso é uma coisa para mim assim que foi transformadora, né, nesses anos que eu venho lendo o livro de Ruth, né? É um livro apaixonante, um livro cheio de conteúdo com tão poucos capítulos e versículos, né? É só isso. Mais alguém? Daniel, achei que você ia falar alguma coisa. Eu abri o som aqui, né? Bom dia. Não peguei os outros estudos, mas é aquilo que a Bíblia faz, né? Ela cativa, ela é apaixonante. A gente nunca se satisfaz com o estudo das Escrituras, porque sempre tem coisa nova. E já fiz várias vezes matérias dos mesmos assuntos, mas com professores diferentes, com focos diferentes, e foi muito bom. E hoje é porque a gente participa na nossa igreja aqui, ela também tem nesses horários, às vezes, cultos, e hoje a gente vai, como foi gravado, a gente vai jogar um pouquinho mais tarde, né, para assistir. Mas, assim, às vezes, num contexto, quando vem de livros, né, de profecias contra o povo de Deus pela desobediência, a gente tem um livro tão bonito no meio, mostrando um dos aspectos de Deus, não um outro, mas um dos, né, de amor, de cuidado, de tudo isso. Eu não vou recapitular tudo que a Luciana já ensinou durante essas semanas aí, e também comprovando aquilo que o Rogério e a Beth comentaram, né? Sim, uma questão da lei para o povo, um povo escolhido, mas o tempo todo a gente percebe Deus dizendo: olha, Israel, e isso porque eu quero que vocês sejam uma bandeira, um estandarte, um atalaia, onde as nações vão olhar e dizer: poxa, há Deus em Israel. E a gente percebe pela genealogia que é um estudo extremamente importante, fenomenal, estudar as genealogias, especialmente quando insere-se o nome de uma mulher. Inserir o nome de uma mulher num contexto, poderíamos até dizer, entendo, né, machista, tal, não no sentido bíblico, mas que às vezes o próprio povo andou por esse caminho, né, desmerecendo a mulher, e Deus nunca quis isso. Não quero entrar nessa questão, mas quando a genealogia vem pelo homem e de repente tem uma mulher, estudar essas mulheres, 6, 7 ali você pega, é maravilhoso o estudo da genealogia quando você vê quem foram essas mulheres, e normalmente tinha a ver, talvez Jezabel não, mas tinha a ver, ou a história de Jezabel, não que ela entrou na linhagem, mas tinha muito a ver com o fato de ser uma mãe piedosa, uma mãe que, no meio de um contexto todo errado, direcionou os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? Então, assim, o tempo todo Deus mostrando, eu escolhi um povo para ser luz para os outros, e não é muito diferente de hoje em dia, né? Hoje a coisa é mais misturada no sentido de inglês, americano, espanhol, brasileiro, e brasileiro já nem sabe mais o que ele é. Na verdade, ele é brasileiro, que é uma mistura de tudo isso. Continua sendo um estandarte, né? Aquela bandeira que é levantada no meio do caos, no meio, agora a gente pode citar coronavírus, mas não é só isso, né? As mortes eram enormes até então, né? Também com acidentes e tantas outras coisas. E nesse contexto de mundo cada vez indo de mal a pior, de ser uma bandeira, ser um estandarte. Então, até isso a história está mostrando, né? Ela tem muito mais aspectos do cuidado, da proteção, como Deus reanimou a vida daquela senhora e tudo, né? O cuidado de Deus. Mas ele também tem esse fator de olha o exemplo que isso é para as gerações. Quantas pessoas antes de nós, né, e depois dessa história, e talvez ainda para o futuro, estudam e vão estudar e vão se maravilhar com esse Deus, né, tão grandioso. Então, eu acho que isso, para mim, uma das coisas que levanta e eu hoje, né? O quanto eu sou bandeira, o quanto eu sou estandarte, o quanto eu estou levando a pessoa de Cristo para as nações, para quem está à minha volta. Não estou nem pensando num outro país, estou pensando no contexto aqui que Deus me deu no norte, né? Então, isso, aproveitando aí o finalzinho do estudo aí, foi muito bom relembrar isso, o comentário do Rogério e também da Beth, né, a respeito da genealogia, né, do povo escolhido para ser modelo, exemplo para as outras nações, e isso é para os nossos dias também, né? Mais alguém? Bom, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar, ainda sobre a história de Ruth, que me encanta, né? É que hoje em dia a gente vê assim muitos autores, até mesmo cristãos, falando: Deus tem um grande sonho para sua vida, né? De você ser uma grande pessoa. Então as pessoas às vezes pensam: eu quero ser
um juiz, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ser um grande pastor, né? Eu quero ser um grande palestrante, né? Para Deus. E as pessoas pensam em coisas muito grandes, né? E assim, para mim, tem uma grande lição nesse livro, que é o que a Ruth fez. Ela se dedicou a fazer o que Deus chamou ela para fazer, que era cuidar da sogra dela. Depois foi ser mulher de Boaz e depois foi cuidar do seu filho. São coisas simples, não é verdade? E essa é uma grande mulher das Escrituras, né? Ela não foi uma profetisa, ela não foi uma pastora, né? Ela não foi nada disso. Ela fez coisas simples, mas ela fez o que Deus chamou ela para fazer, da melhor forma possível. Então, às vezes a gente pensa que a nossa vida tem que ser grandiosa para Deus, até mesmo, né? Mas, na verdade, o que é grandioso para Deus é a gente cumprir o propósito que Ele tem para nós. Né? Para mim, é uma grande lição isso. Né? Então, pessoal, vou dar por encerrada a aula. Beto, eu quero agradecer pela presença de vocês, pela participação. Quero agradecer ao Rogério e ao Samuel também, porque eu sei que eles que planejaram esse estudo, não fui eu, não foi ideia minha, né? E eu quero agradecer pela grande oportunidade de ter estudado, por todo o material que vocês me forneceram também. Para mim foi algo maravilhoso, assim, estudar o livro de Ruth nesses meses aí, desde fevereiro, eu acho que eu estou estudando de Ruth, né? E isso foi maravilhoso para mim, para minha vida espiritual, para o meu entendimento sobre Deus. Então, eu quero agradecer a todos por participarem.